pois por ela a justiça de Deus é revelada de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. Nas palavras que li para vocês, Paulo lhe diz que não se envergonha do evangelho de Cristo, pois era uma vergonha para ele, em parte, porque a própria substância do evangelho era então perseguição, e em parte, porque ele era claro no discurso. Ele não veio com excelência de palavra ou sabedoria humana, e portanto você pode observar o que ele teve para se defender em sua epístola aos Coríntios. Um povo sábio que em parte odiava e em parte desprezava sua maneira de entregar. Mas diz ele: não me envergonho disso, pois é o poder de Deus para a salvação. É isso que, sendo recebido, levará os homens ao céu, sendo rejeitado, encerrará os homens no inferno. E portanto, não é de pouca importância. Ele dá uma razão nessas palavras, porque é o poder de Deus para a salvação. Pois diz ele: por ele, a justiça de Deus é revelada. Mas para que propósito isso é revelado, se eu não sei como obtê-lo? Muitas coisas são reveladas, mas como saberei que são minhas? Portanto, ele acrescenta: é o poder de Deus para a salvação para todo aquele que crê. Como é revelado pelo Evangelho, algo deve ser feito de nossa parte. Como Deus o manifesta, expõe e abre, então você deve recebê-lo pela fé. Mas não tenho uma fé tão forte e não posso acreditar como gostaria e como deveria. Diz ele: a fé tem graus, é revelada de fé em fé. Isso é, alguém o recebe em um grau, e o mesmo posteriormente o recebe em um grau maior, e assim por diante. Todos são igualmente justificados, mas há diferenças na fé. Alguns são mais fortes, outros são mais fracos, o que depois mostrarei amplamente. O ponto a ser deduzido dessas palavras é este: aquela justiça pela qual somente podemos ser salvos agora no tempo do Evangelho é reapresentada e oferecida a todos que o aceitarem. Quando você ouvir isso, pode ser que na própria leitura você não tenha tanta persuasão do que deveria ter, mas não é a questão de momento leve, mas uma coisa muito grande de se ver. A justiça de Deus reatualizada é o grande e glorioso mistério do Evangelho, que os anjos desejam investigar, e tornou Paulo em seu ministério tão glorioso que engoliu seus pensamentos, que ele não sabia como reempresá-lo, que agora, nesta última era, Cristo revelou por meio de nós as insondáveis riquezas de sua graça, isto é, as riquezas que não sei como expressar. Portanto, ele ora para que Deus abra os seus olhos, para que pudessem compreender com todos os santos a altura, o comprimento e a largura daquela redenção que Cristo operou para eles. Já passou de uma compreensão completa, mas ele ora para que eles possam compreendê-lo na medida do possível, embora haja uma altura, largura e profundidade que não pode ser medida. E é isso que revela as almas dos homens, a fuga do inferno e da morte, este livre acesso ao trono da graça que ninguém antes tinha. E é isso que se revela às almas dos homens, a fuga do inferno e da morte, está livre acesso ao trono da graça que ninguém antes tinha, está liberdade a ser feito pelos filhos de Deus, herdeiros do céu, sim, reis e sacerdotes para Deus, e cumprir todas as promessas e transmiti-las à nossa posteridade, e torná-las sim e amém. Tudo isso eu digo, agora é revelado o que antes não era. Segundo, disse que foi revelado em parte, porque isso de todas as outras coisas nunca foi escrito no coração dos homens. A lei moral foi escrita ali, mas eles não tiveram a menor ideia, a menor fresta de luz para ver isso. Em parte porque agora está aberta em uma medida maior do que antes. Nos tempos dos profetas, a porta estava um pouco aberta antes, mas agora está escancarada, e nada está escondido das almas dos homens. Isso é necessário para que eles saibam. Mais uma vez, é revelado não apenas em relação aos pregadores que o divulgam, mas também em relação aos que o ouvem, pois há uma medida maior do espírito de reluição dispensado sobre o Evangelho. Portanto, em Efésios capítulo 1, versículo 18, o apóstolo ora para que os olhos do entendimento deles sejam abertos, para que eles possam saber qual é a esperança de seu chamado e as riquezas de sua gloriosa herança nos santos,
Pois o que é ter uma luz brilhando, se seus olhos estão fechados para que ele brilhe? Então a coisa revelada é a justiça de Deus, e finalmente é aquela justiça pela qual somente os homens podem ser salvos. Este é o ponto principal que você pode entender. Vou abrir respondendo estas 6 perguntas. Primeiro, como esta justiça de Deus, que é aceita por Deus, pode salvar? Segundo, como é oferecida aos homens? Terceiro, a quem é oferecido? Quarto, quem são as qualificações? Quinto, como é feito o nosso? E finalmente, o que é exigido quando temos, estes estão pendurados um no outro, mas por causa da memória os diferenciarei. Primeiro, como isso se aplica? Eu respondo. Primeiro, esta justiça salva da mesma maneira que a injustiça de Adão condenou. Vamos colocar esses dois juntos e a coisa ficará clara. Primeiro, como Adão era um homem, mas a raiz comum de toda a humanidade, de quem todos os que são culpados de morte serão condenados devem ser levados. Então Cristo, o segundo Adão, permanece como a pessoa pública e a raiz de tudo que será enxertado, gerado por ele. Em segundo lugar, como a primeira injustiça de Adão, o primeiro pecado que ele cometeu é comunicado aos homens e feito deles por imputação, e não apenas, mas por inerência também, pois gerou nele o pecado original. Da mesma maneira e pela mesma equidade, a justiça que Cristo operou é feita a nossa por imputação. E esta imputação de justiça de Cristo opera uma justiça que qualifica a pessoa e é inerente a você. Por fim, como depois dessa injustiça vem a morte, que governa e se rebela em nós, trazendo todas as coisas à sujeição, de modo que todos os confortos que os homens possuem são superados em algum grau enquanto os vivemos aqui. Todas as doenças e problemas e cruzes, sendo como tantas encaramuçadas que a morte tem contra nós, antes que a batalha principal chegue. Assim, em Cristo a vida prevalece sobre todos e traz todos em sujeição a Ele, isto é, traz todos os problemas que o homem suporta, todos os inimigos que ele tem, sim, a morte e o pecado em sujeição, gradualmente nesta vida e após a morte perfeitamente. Há uma comparação feita em Romanos capítulo 5, versículo 14, que você encontrará para expressar mais plenamente e mais amplamente para definir isso do que eu fiz. O primeiro Adão era uma figura daquele que estava por vir. Cristo é chamado segundo Adão. Agora você vê o miserável fruto de Adão cair. Você vê por experiência lamentável o que é o pecado original e quanto ele nos corrompeu. Porque então você deveria pensar que é uma coisa estranha que a justiça de Cristo deve ser imputada? Novamente a morte você vê, se levanta contra todos por um. Por que então você não acredita que a vida reinará sobre todos os homens? Isto é, trará todos os inimigos nossos à sujeição pelo outro? Pois a justiça de um salva, enquanto a injustiça do outro condena. Mas qual é a razão pela qual Deus o comunicará aos filhos dos homens, de outra maneira senão por dom? Primeiro, para que ninguém se glorie em si mesmo, mas para que aquele que se alegra se regozije no Senhor. Se qualquer outra barganha ou meio de transporte tivesse sido feito, teríamos algo de que nos orgulhar, mas vindo meramente de Deus como presente, temos motivo para nos gloriar em Deus e nada mais. Novamente é um dom para que os homens aprendam a depender de Deus para isso. Deus não permitirá que ninguém o desafie como devido, para que é uma mera graça. Por fim, é um presente para que possa ser garantido a toda semente. Se alguma coisa fosse exigida de nossas mãos, isto é, cumprir esta lei, e você ter essa justiça, não teria sido certo. Ou melhor, ninguém teria sido salvo, porque pela lei é transgressão e a ira, mas sendo por doação, é firme e segura para toda a semente, pois quando algo é dado livremente nada se espera, mas torná-lo a dar graças por ele, o que é mais certo. Mas quando você ouvir que esta justiça é concedida, a próxima pergunta será: a quem é concedida? Se for dado apenas a alguns, que consolo é isso para mim? Mas que a base de todo conforto é dada a todo homem, não há nenhum homem excluído, para o qual temos a segura palavra de Deus que não falha. Quando você tem a carta de um rei bem confirmada, você a considera de grande importância. O que é então quando você tem a carta do próprio Deus?
que você verá claramente nestes dois lugares. Vá e pregue o evangelho a toda criatura. O que é isso? Vá e diga a todo homem, sem exceção, que há boas novas para ele. Cristo está morto por ele, e se ele o aceitar, a sua justiça ele terá. E não impeça, mas ide e contai a todos debaixo da graça. O outro texto é esse: quem quiser venha e beba livremente das águas da vida. Há quem quer que venha, nenhum. Todos podem ter vida. Isso não lhe custará nada. Existem muitos outros lugares nas Escrituras para provar a generalidade da oferta, e tem uma palavra segura para isso. Mas se for contestado, é concedido apenas aos eleitos e, portanto, não a todos os homens. Eu respondo: quando temos uma palavra segura de que é dada a todo homem no céu, sem qualquer restrição, porque alguém indevida deveria, exceto ele mesmo. De fato, quando Cristo foi oferecido gratuitamente a todos os homens, e um o recebeu, outro o rejeitou, então o mistério da eleição e reprovação foi revelado. A razão pela qual alguns o receberam sendo porque Deus lhe deu um coração, que para o resto ele não deu. Mas quanto à oferta de Cristo, devemos ser gerais sem ter em conta a eleição, pois de outra forma os eleitos de Cristo não teriam fundamento para a sua fé. Ninguém saberia que ele foi eleito até que ele cresce e se arrependesse. Mas a justiça de Cristo sendo oferecida aos homens em estado de não regeneração, como saberei se ela me pertence? Não há outro fundamento senão este simbolismo, esta justiça pertencente a todo homem que crê. Mas eu creio, portanto ela pertence a mim. Portanto, embora seja aplicada apenas aos beleus, devem ser oferecida a todos os homens. Novamente, somos obrigados a acreditar que a coisa é verdadeira, antes que podemos acreditar em nossa parte nela. Portanto, não tomamos verdadeiros porque cremos, mas nossa crença pressupõe o objetivo de nossa fé, que é este, que Cristo é dado. Agora, a própria crença não faz com que Cristo seja dado, mas ele é entregue, portanto nós acreditamos. Em todas as ações, o objeto está na ordem da natureza antes da ação em si. Minha crença não torna uma coisa verdadeira, mas é verdadeira em si mesma, e portanto eu acredito. Sendo verdade que Cristo é oferecido a todos os homens, creio que eu estou reconciliado e adotado, e que meus pecados estão perdoados. De novo, se ele não fosse oferecido a todos, não poderíamos dizer a todos: se creres serás salvo. Mas isto podemos dizer a todos, mesmo a Judas: se tu creres, Judas, serás salvo. De novo, se não fosse oferecido a todos, então os homens perversos deveriam ser excluídos tanto quanto os deuses. Mas Cristo tornou sobre si a natureza deles. Portanto, é possível para eles, se acreditarem, serem salvos. Mas como isso difere da doutrina dos adversários? Pois também dizem que Cristo é oferecido igualmente a todos. Eu respondo em dois aspectos. Não para todos. O primeiro é este, dizendo: embora Cristo seja oferecido e dado gratuitamente a todos, ainda assim Deus o destina apenas aos eleitos. Eles dizem: sua intenção é a mesma para todos, para Judas, assim como para Pedro. A outra é: eles afirmam que como Cristo é oferecido a todos os homens têm graça suficiente para receber. Há uma capacidade nisso, bem como liberdade e universalidade na oferta. Isso nós negamos completamente. Embora Cristo seja dado a todos, o dom da fé é um fruto da eleição. Deus dá fé e arrependimento e capacidade de recebê-lo onde Ele quiser. A porta está aberta a todos. Não excluímos ninguém, mas ninguém entrará senão aqueles a quem Deus desaprova. Um perdão pode ser oferecido a todos, e ainda assim ninguém o aceita, exceto aqueles cujas mentes Deus inclinou. Portanto, ele é oferecido a todos, sem dúvida. Aqueles que os questionam o fazem porque não entendem a doutrina de nosso divino, pois não propomos de outra forma em substância do que eles, apenas diferimos no método. Como você pode construir sobre isso? O Evangelho é pregado a toda criatura sobre o céu, e portanto tenho minha parte nele. Se um perdão for oferecido a alguns, cujos nomes apenas estão inseridos nele, você não pode dizer com base em nenhum fundamento: eu estou perdoado. Mas quando o perdão é geral e oferecido a todos, então posso acreditar que o perdão me pertence. Se fosse apenas para o eleito, cujo nome está inscrito no perdão,
Deveríamos primeiro perguntar se somos eleitos ou não, mas esse não é o método. Construa você sobre a promessa segura. Aqueles que são perdoados se apoderarão dela. Aqueles que não se apegarem serão excluídos. A próxima coisa que um homem desejará saber é isso: que qualificações são esperadas? Deus não requer encontrar algo em nós que Ele nos dá. Eu respondo que é oferecida a todos, e nenhuma qualificação é exigida como pré-existente para ser encontrado, mas qualquer um pode vir e levá-lo. Deus não requer qualificação no que diz respeito aos nossos pecados. Ele não disse: você será perdoado, então seus pecados são de tal número ou de tal natureza. Mas embora eles não sejam tantos, embora de natureza tão extraordinária, embora possam ser agravados como em todas as circunstâncias que possam existir, mas não há nenhuma exceção para vocês. O perdão corre em termos gerais. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E vendo que é em termos gerais, porque você irá entrelaçá-lo e restringi-lo, você vê que funciona em geral e, portanto, pode tomá-lo. E como é o propósito geralmente, também é geralmente executado. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Você descobrirá os maiores pecados que podem ser nomeados são perdoados. Não se deixe enganar. Você sabe como nenhum fornicador, nem adúltero, nem pessoa impura entrarão no reino de Deus. E tais fostes alguns de vós, mas agora foste justificado, agora foste santificado, agora fostes lavado. Embora ele tenha cometido os maiores pecados, você vê, geralmente é executado sem exceção. Mas há outro tipo de qualificação. Não há algo primeiro a ser feito. Eu sei que, embora eu tenha cometido todos os pecados do mundo, eles não prejudicarão meu perdão, mas devo fazer algo para me qualificar para isso. Não, nada como antecedente e precedente ao perdão. É apenas necessário que você venha com a mão de fé e receba no meio de toda a sua indignidade, seja ela qual for. Agarre-se ao perdão e aceite, e ele será seu. Mas você objetará, então: para que serve a doutrina da humilhação? Para que fim a lei é pregada para ser um mestre à escola, se nenhuma qualificação foi exigida? Eu respondo: a humilhação não é exigida como qualificação, pois nenhuma lágrima não pode ser e dar satisfação. E novamente foi encontrado em um réprobo, pois Judas o tinha, tampouco faz parte da santificação. Mas como é necessário então? Como aquilo sem a qual não chegaremos a Cristo. Por exemplo, se dissermos a um homem: o médico está pronto para curá-lo, antes de ser curado você deve ter um senso de sua doença. Este sentimento não é exigido pelo médico, pois o médico está pronto para curá-lo. Mas se ele não estiver doente e tiver uma sensação disso, ele não virá ao médico. Se um dole geral for proclamado: venha a todos os que têm fome. Um homem não é excluído se não tiver fome, senão não virá. E nós pregamos assim, porque de fato nenhum homem virá sem ele. No próximo local, a pergunta será: como esta justiça de Cristo é feita nossa? Ou o que deve ser feito daquele a quem pertence? A isso eu respondo: embora nenhuma qualificação precedente seja exigida, mas isso deve ser aceito, um homem não deve refletir sobre si mesmo e considerar: eu sou digno disso? Mas ele deve tomá-lo como explando, que se não for aplicado não cicatrizará, ou como carne que se não for comida não nutre. Enquanto o marido corteja sua esposa e diz assim: não exijo nada de suas mãos, nenhuma condição de forma alguma. Não examino se você é rico ou não, se tu és justo ou não, se você está sem dívida ou bem condicionado. Não importa o que você é, eu exijo que você simplesmente me aceite como seu marido. E dessa maneira Cristo vem a você. Não devemos dizer: sou digno de fazer uma esposa para Cristo, estou apto para receber tão grande misericórdia. Tu és apenas para levá-lo. Quando excluímos todas as condições, excluímos tal estrutura e hábito mental que pensamos ser necessariamente necessário para nos tornar dignos de tomá-lo, como se um médico viesse e oferecesse a você um remédio pela qual você pode ser curado, e dissesse: não exijo nada de suas mãos, apenas para bebê-lo, pois de outra forma não lhe adiantará. Então Deus oferece a justiça de Cristo, que é aquela que cura as almas dos homens. Deus não espera nada de suas mãos, não importa qual seja sua pessoa, apenas você deve tomá-la. Mas quando você ouvir que deve tomá-lo, a pergunta será: o que é isso?
Eu respondo: está tomada nada mais é do que aquilo que chamamos de fé. E portanto, para que não possamos errar no princípio, declararei o que é a fé. E nada mais é do que isso, quando essas duas coisas coincidem, que Deus, o Pai, dará seu Filho e oferece livremente a justiça, e nós recebemos essa justiça, tomando Cristo como nosso marido, nosso Rei e Senhor. Mas você dirá: a fé é mais, pois, concordando com as verdades pela autoridade do orador, portanto a mente e a vontade devem concorrer para formar esta fé. Para melhor compreensão, observe esta palavra: a justiça de Deus é revelada, e quem também está implícito que é oferecido para que propósito. O que consolo é ver que existe tal justiça se não for nada para nós, mas é tão reabilitado que também é oferecido. Agora, sendo ambos revelados e oferecidos, você deve encontrar algo nos homens que responda a ambos. Para a revelação disso, o entendimento concordando com isso como a verdade, que Cristo veio em carne e se ofereceu a todos os homens. Novamente, para responder à questão da oferta, há também um ato da vontade, pelo qual ela entra e toma ou abraça esta retidão. Ambos, estes em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, são colocados juntos. Esta é uma palavra fiel e digna de ser recebida, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. É verdade, diz o entendimento, e portanto que acredita nisso, mas é digno de ser recebido. Diz a vontade, portanto, que entra, pega e aceita, como em questão de casamento. Se alguém vier e contar a uma mulher, existe um homem no mundo que está disposto a se entregar a você. Se você o aceita e aceitá-lo como seu marido, agora, observe o que torna o casamento da parte dela. Primeiro, ela deve acreditar que existe tal homem e que esse homem está disposto a tê-la, que esta mensagem é verdadeira, que foi trazida pelo próprio homem, e que nada mais é do que uma declaração verdadeira da mente do homem. Este é um ato de sua mente ou entendimento. Mas você vai tomá-lo e aceitá-lo como seu marido? Agora tem a vontade e a concordância desses dois faz a partida. Viemos, pois, e vos dizemos: existe um tal Messias, está disposto a se doar a você. Se você acredita que entregamos a mensagem de Cristo, e consequentemente o abraçamos e o levamos, agora você está justificado. Esta é a própria tradução de você da morte para a vida. Neste exato instante você é liberto de Satanás, possuidor de um reino, e a saudação chegou à sua casa. Agora, porque está tomada de Cristo é o ponto principal que torna Cristo nosso, e a falta do qual é a causa que todo homem é condenado. Para que você saiba o que é, devemos dizer a você que isso é exigido nele. Em primeiro lugar, não deve haver erro da pessoa. Em segundo lugar, você deve entender corretamente o que é essa tomada. Em terceiro lugar, deve haver uma vontade deliberada completa que deve concorrer para esta ação de tomar. Sendo esses três declarados, não seremos facilmente enganados. Primeiro, quando você ouvir sobre esta justiça de Cristo e sobre ela ser feita nossa, você deve saber que primeiro o próprio Cristo é feito nosso, e então a justiça dele como primeiro, você deve ter um marido, e então os benefícios que advêm dele. Eu digo, preste atenção para que não haja um erro da pessoa, para que você não a engane, e isso exclui todos os homens ignorantes que não aceitam a Cristo de fato, mas apenas em sua própria fantasia. Portanto, quando você vier para fazer este casamento, você deve saber que Cristo é o mais santo, que ele também trará perseguição com ele, como diz de si mesmo, que não sabe onde reclinar a cabeça. Alguém por quem você deve se separar de tudo, alguém que é odiado no mundo, e por causa de quem você deve ser odiado. Alguns teriam um homem, mas não o conhecem, e tantos milhares são enganados que estão dispostos a aceitar a Cristo, mas eles não sabem o que eles tomam, eles não entendem a Cristo corretamente. Há um erro da pessoa e, portanto, uma falta de correspondência e, consequentemente, da justificação, pois para torná-lo seu Senhor, para estar sujeito a Ele, eles não o aceitam, não consideram que Ele exija tais e tais coisas de sua mão. Em segundo lugar, se não houver erro da pessoa, ainda o que isso está levando? No casamento, há uma certa forma a ser observada, e se essa forma for obscura, há uma falta de união. Esta tomada, portanto, nada mais é do que isso, para tomá-lo de modo a ser diferenciado de todos os outros, para servi-lo, como você não serve a nenhum outro mestre,
para estar sujeito a ele, para que você não esteja sujeito a nada no mundo além. Isso é apropriado para levar a Cristo, e isso exclui a maior parte dos homens, pois eles estão prontos para aceitar a Cristo, mas também amaram o mundo. Mas Deus lhe diz que se eles amam o mundo, o amor do Pai nem o amor do Filho não está neles. Você deve ter suas afeições enfraquecidas de todo tipo de vaidade. Vá embora todo mundo. Olhe para todas as coisas que são riquezas e prazeres e honras, esposas e filhos. Se o seu coração não for desmamado de cada um deles, você não tomará como marido. Novamente, outros servirão a Cristo e suas riquezas também, seu crédito também, seu próprio louvor com os homens também. Mas Cristo lhe diz que nenhum homem pode servir a ambos. Você deve servi-lo sozinho e não ser obediente a ninguém além dele. Se você fizer isso, você o tomará como seu Senhor de fato. Muitos estarão sujeitos a ele como rei, mas também estarão sujeitos às suas concupiscências. As suas concupiscências o comandam. Eles não podem negá-los. Alguns eles preservarão. E você sabe quanto isso exclui. Portanto, você descobrirá que nenhum homem pode tomar a Cristo e sua riqueza. Você sabe, o jovem foi excluído porque ele não quis deixar suas posses, das quais ele deve se separar, ou então não teria nada dele. Então, se você recebe o elogio dos homens, como pode acreditar? Ou seja, se você não for desmamado e divorciado de tudo, não poderá crer. Embora você seja a escória dos homens, embora seja ridicularizado e desprezado, isso não importa. Mas se você busca o elogio dos homens, não pode acreditar. Onde a propósito você pode marcar algo e acrescentar o que eu disse antes. Qual é a razão pela qual a busca de elogios dos homens deve impedir a crença? Certamente se a fé fosse apenas um ato do entendimento, concordando com a verdade pela autoridade do seu orador, não seria obstáculo ou impedimento ao ato da mente. Ao acreditar que tal coisa é verdadeira, de modo que deve ter referência à vontade. Portanto, diz Cristo, enquanto você busca o louvor dos homens, como você pode acreditar? Isto é, tome-me como seu Deus e Senhor, a quem você servirá completamente. De modo que tomar Cristo com a fé justificadora nada mais é do que recebê-lo, como é expresso em muitos outros lugares nas Escrituras. E veio para os seus, e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus, mesmo aos que creem no seu nome. E assim não é como os dizem os papistas, um mero ato de entendimento, mas tomá-lo como seu Deus, seu Salvador, a quem somente você estará sujeito a se entregar. Últimos de todos, quando esses dois são feitos e efetuados, de modo que não haja erro nem na pessoa nem na forma, ainda resta uma coisa a mais, que é tomá-lo e aceitá-lo como completo, a uma vontade deliberada e verdadeira. Pois assim como em outras correspondências, coloque o caso em que a pessoa é conhecida e a forma devidamente observada, mas se não houver uma vontade completa, não é propriamente uma correspondência, e portanto essas correspondências são ilegais, e são feitas anos de discrição. Quando o homem não tem um verso de sua vontade, ou quando o homem está em frenesi, porque então não há vontade completa ou deliberada. Assim, nesta partida espiritual você verá quanto a falta de tal vontade exclui. Primeiro, eu digo que deve ser completo, o que exclui todos os que desejam, que valorizam um pouco a Cristo, que poderiam se contentar em ter Cristo, mas é mais uma inclinação do que uma vontade completa, que estão em um equilíbrio que teria Cristo, mas ainda não, que viveriam um pouco mais à vontade e teriam um pouco mais de riqueza, mas não chegaram à vontade peremptória e resoluta, que tem apenas uma indicação fraca, o que não é suficiente, pois em uma partida a vontade deve ser completa e é necessário que assim seja, sendo algo que deve continuar por toda a vida de um homem. Novamente, deve ser uma vontade deliberada. Isso exclui todo aquele que aceita Cristo de bom humor, em algum flash repentino, quando são afetados por um bom sermão, e tem alguns bons movimentos lançados em suas mentes, que em tal momento se contentarão em aceitar Cristo para servi-lo e obedecê-lo, para abandonar seus pecados e entregar suas concupiscências anteriores, mas a vontade não é deliberada. Por último, como deve ser completo e deliberado, deve ser uma vontade verdadeira, isto é, deve ser gratuito, e isso exclui todo aquele que meramente por mero servil, na hora da morte e o dia da doença e da angústia, quando o inferno e o céu foram apresentados a eles,
levar a Cristo. De fato, você dificilmente pode ir a algum, mas nesse caso ele professará que algo está contente em aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador, mas isso é feito por coração e portanto a vontade não é livre. Então eu digo, quando todos estes concordam, o casamento está feito e você está justificado. Mas depois que a partida é feita, algo é necessário. Portanto, há mais uma pergunta, e isto é, o que é isso que é necessário após a realização da partida? Eu respondo, necessário que você ame seu esposo, Jesus Cristo, e que abandone pai e mãe e torne-se só espírito com ele, assim como você é uma só carne com sua esposa, pois agora você é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Segundo, novamente agora é necessário que você se arrependa, e esse é o significado daquele lugar. Arrependa-se, pois o reino dos céus está próximo. Eu vos falo de um reino e um grande reino, mas nenhum homem pode entrar nesse reino, a menos que se arrependa. Você não deve mais andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você deve ter sua carne crucificada com todas as afeições e desejos disso. Em terceiro lugar, você deve se desfazer de tudo por causa dele. Quer você tenha riquezas, honras, crédito ou qualquer outra coisa, não importa. Você deve estar pronto para deixar ir. Quarto, mais uma vez você deve estar pronto para aceitar qualquer coisa por causa dele. Você deve tê-lo tanto para o mal quanto para o melhor. Você deve se contentar em ser odiado por todos os homens por causa dele. E você deve tomar sua cruz e segui-lo. Quinto, novamente você deve fazer muito, assim como sofrer muito por ele. Ele morreu para este fim, para que ele pudesse comprar para ele um povo peculiar, zeloso de boas obras. Você deve respeitá-lo como a esposa faz com seu marido, não como o servo faz com um mestre severo. Você não deve olhar para seus mandamentos como uma tarefa difícil, da qual você poderia ser dispensado voluntariamente, mas como alguém que tem seu coração inflamado para andar neles, como a esposa amorosa que não precisa ser ordenada a fazer isso, ou que mais se o fizer pode beneficiar o seu marido. Será uma dor maior para ela deixá-lo de lado do que trabalhar para fazê-lo. Mas agora os homens dizem, esta é uma condição difícil. É verdade, a condição é difícil, e essa é a razão pela qual tão poucos estão dispostos a entrar. Quando eles entendem essas condições posteriores, que deve se separar de tudo, que deve ser perseguido, que suas vontades devem estar perfeitamente sujeitas à vontade de Cristo, que eles devem ser santos como Ele é santo, que a mesma mente deve estar nele, que está em Cristo Jesus, que eles devem ser desse povo peculiar de Deus. E, portanto, dizemos a você que ninguém vai persegui-lo, que sua vontade deve estar perfeitamente sujeita à vontade de Cristo, que eles devem ser santos como Ele é santo, que a mesma mente deve estar nele, que está em Cristo Jesus, que eles devem ser desse povo peculiar de Deus. Portanto, dizemos a você que ninguém vai e vem para tomar Cristo como seu marido, até que tenham sido mordidos com o senso de seus pecados, até que sejam sobrecarregados e tenham sentido o peso do jugo de Satanás. Até então, não cairão sobre o jugo de Cristo, mas aqueles que são humildes, que têm seus corações partidos, que sabem o que é a ira de Deus, que têm suas consciências despertas para ver o pecado, entrarão e se alegrarão por terem Cristo, embora nessa condição, mas o outro não. Se você deseja ter Cristo nessa condição, você pode, mas nós pregamos em vão. Todo mundo rejeita Cristo, porque eles não deixam suas paixões e ociosidades e palavrões e suas várias esportes e prazer, sua vida em liberdade e companhia. Eles não farão as coisas que Cristo requer de suas mãos. E tudo porque eles não são humilhados. Eles não sabem o significado do pecado. Considerando que se Deus mostra ele em suas cores corretas, eles devem estar apenas emuladas. Era o caso dele. Se ele tivesse provado os terrores do Todo-Poderoso, se suas consciências fossem iluminadas e se isso os estimulasse, eles o aceitariam de todo o coração. Mas surge outra objeção. Eu entraria, mas como devo fazer isso? Eu quero poder e habilidade. Não posso mortificar os atos do corpo, e se eu pudesse fazer isso, não ficaria no negócio. A isto dou uma resposta rápida. Se tu podes vir com esta resolução para levá-lo, não te preocupes em fazê-lo, pois assim que você for dele, ele lhe dará outro espírito. Ele o capacitará para todas as coisas. A todos quanto receberam, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. E o que é isso? É um título vazio? Não. Ele os fez filhos, não nascidos da carne ou da vontade do homem, mas de Deus. É verdade.
Com teu próprio coração tu não és capaz de fazê-lo. Mas e se Deus te der um novo coração e um novo espírito? Quando o casamento é feito e concluído entre eles e nós, Ele envia seu espírito aos nossos corações. E esse espírito nos dá habilidade, tornando-nos semelhantes a Cristo, mudando-nos, afazendo-nos e deitando-nos nos deveres de nossa obediência em um homem interior. Portanto, não se preocupe com a habilidade, apenas trabalhe para um coração honesto, armando com esta resolução: estou decidido a aceitar Cristo de agora em diante, e você encontrará outro espírito para capacitá-lo extraordinariamente. E agora, para não deixarmos tudo isso passar sem alguma aplicação, faremos aqui 2 versos. Primeiro, este grande versículo deve ser feito disso, para aprender, portanto, a ver quão grande é o pecado dos homens e quão justa é sua condenação pelo mesmo, que quando esta justiça de Deus é revelada do céu por este evangelho, que agora pregamos, eles resistem lançando em seus calcanhares, não considerando, mas desprezando. E essas boas novas de saudação, que é um mistério tão glorioso, isso mesmo que pregamos a você, é o que foi predito há tantos milhares de anos e tão esperado, sendo a maior obra que Deus já fez. É isso que Paulo nos ampliando tanto, isso ficou tão maravilhoso. Portanto, se você rejeitar, saiba que seu pecado é muito grande. Nós que pregamos o Evangelho somos mensageiros enviados pelo Pai para induzir cada um de vocês a vir para o casamento de seu filho. Se você quiser, não venha. Como alguns de vocês são jovens e pensam em outras coisas, outros de vocês estão há muito tempo em um terreno antigo e não querem voltar. Alguns se casaram com a esposa, outros têm outros negócios e, portanto, vocês não virão. Ou se vier, é sem sua roupa de casamento. Você não vem com afeto conjugal. Eu digo, se você recusar, o Senhor lidará com você, como com eles no Evangelho. Ele fará com que você seja trazido e morto antes da cara dele. E nós não viemos apenas do Pai, mas também fomos enviados do Filho. Ele é o pretendente a você e nos enviou como embaixadores para cortejá-lo e implorar para que você se reconcilie. Se você vier, ele lhe deu a conhecer sua mente. Você pode tê-lo. Se você não vier, você o deixará com raiva. Você precisa beijar o filho, para que ele não fique com raiva. Embora ele seja tão misericordioso a ponto de não apagar o linho fumegante, nem quebrar a cana quebrada, mas não obstante, aquele filho tem pés escombroso e ardente. Ele tem uma espada de 2 gumes em sua mão, e seus olhos são como chamas de fogo. Assim você o encontrará se você o recusar. Assim como ele é a pedra angular para alguns edificarem, ele também é a pedra angular para reduzir o pó daqueles que o rejeitam. Quando melhor é o pretendente e é rejeitado, que ira que indignação o gere entre os homens. E então tome todos os pecados que você cometeu. Não há nenhum como este, nenhum será tão cobrado a você no dia do juízo, quanto a sua rejeição do Filho, de sua justiça revelada e oferecida gratuitamente a você. O que Cristo disse: será mais fácil para Sodoma e Gomorra do que para tal cidade. Posso recorrer a todos que vierem me ouvir desta vez. Se você não der ouvidos à minha sugestão, será mais fácil para os judeus e turcos, para os salvamentos nas Índias Orientais, do que para você. Seria melhor para você que Cristo nunca tivesse vindo em carne, que sua justiça nunca tivesse sido oferecida a você. Portanto, isso é acrescentado: aquele que não crê é condenado. De tal consequência é o Evangelho. Quando Moisés estava no Monte Ebal, ele colocou diante deles uma bênção e uma maldição: vida e morte. Eu também agora. Se você não aceita Cristo, você é amaldiçoado. Portanto, quando você ouvir esta oferta, deixe cada um examinar a si mesmo, como ele está afetado por ela. Pois todos os ouvintes são divididos nestes 2 tipos. Alguns são dignos e alguns indignos. Como quando Cristo enviou seus discípulos, se algum fosse digno, sua paz repousaria sobre eles. E se não fosse, deveria sacudir o pó de seus pés contra aquela cidade. Eu digo, considere se você é digno desta justiça, pois se você achar que seu coração anseia por ela, se você achar que a valoriza tanto, de modo que possa considerar tudo como escória e esterco em comparação a ela, e venderá tudo para comprar esta hipória, então você é digno. Mas se quando você ouvir falar dela, você a negligenciar e atender a ela friamente, você é indigno, e contra tais devemos sacudir a poeira de nossos pés. Isto é, Deus o sacudirá como pó, quando você for sacudi-lo no último dia do julgamento. Se ao examinar, você achar que não é indigno, que sua obra não foi realizada em você,
Então não dê descanso ao seu eu, mas entre em uma consideração séria e de seus pecados. Atenda às ordenanças de Deus, guarde tudo que foi entregue em relação à humilhação e não desista até que tenha alcançado esse desejo ardente por Cristo. Na verdade, isso é feito pelo próprio Deus, mas não dê a você o melhor. Este é o desenho. Ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o traga. E isso é feito quando Deus dá outra vontade. Quando ao propor de Cristo, Ele dá a natureza de lambe, mudando o coração e trabalhando tal inclinação para Cristo, como está no ferro, para seguir a pedra carga, que nunca descansa até ser alcançada. Assim como foi com a mulher de Canaã, ela não quis negar, como esposo que não ficaria sossegado até que ela encontrasse seu amado, procurando dia e noite, não encontrando dentro de si. Ela pergunta aos vigilantes e nunca dá ouvido até que ela encontre aquele a quem sua alma amava. Como Deus coloca o instinto da criatura, tal disposição, instigação violenta, forte, impetuosa está naqueles que serão salvos e pertencem a Cristo. Deus coloca neles tal disposição como estava em Sansão quando ele esteve com sede. Me dê água ou então eu tingi. Eles também estão com sede de Cristo. Dê-me Cristo ou então eu morrerei. E isso você deve ter, pois Deus o colocará nisso. Ele tentará se você é um comerciante digno ou não. Geralmente no começo ele é como um homem que está na cama com seu filho e reluta em se levantar. Mas você deve bater e bater novamente, e como foi com o juiz justo, a importunação deve fazê-lo. Embora seu desejo seja forte, ainda assim por um tempo, em seu curso normal, ele se detém e faz ouvidos moucos, para tentar se você tem um desejo ansioso, pois se cessar rapidamente, ele deve ter perdido seu trabalho em condenar Cristo a ti. Vou citar apenas o segundo verso. Considere o que é recusar sim, o que é adiar sua aceitação dele. Deus pode tomar seu adiamento por uma negação. Você que pensa, bem, eu aceitarei, mas ainda não. Preste atenção para que não tenha essa oportunidade novamente. Eu digo, seja exortado, seja lamentando, seja solicitando a tomá-lo. Isto vos digo, que sedes humildes. Há tanto entre vós que tende o coração quebrantado, outros podem levá-lo e se quiserem, mas eles não vão, eles não se importam com isso. Eles não se consideram coisas dessa natureza. Eles o farão quando estiverem morrendo, mas agora eles têm outra coisa para fazer. Mas você que amanheceu em Sião, você que tem o coração quebrantado, que conhece a amargura do pecado, para tal como é enviada esta palavra de saudação. Os outros não têm nada a ver com isso, que eles não pensem muito em serem excluídos, pois Cristo os excluiu. Vinde a mim todos que estáis sobrecarregados e eu acharei descanso. Não, mas os outros o terão, se eles vierem, mas eles não o aceitarão nas condições precedentes mencionadas anteriormente. Pode ser que eles tenham redenção, liberdade e saudação por ele, mas não aceitarão como seu rei. Aqueles que são humildes, que têm seu coração ferido pelo senso do pecado, estão dispostos a tomá-lo em seu próprio termo, a guardar seus mandamentos e não considerá-los penosos, suportar seu fardo e considerá-lo leve, tomar o seu jugo e considerá-lo fácil, dar tudo o que tem por ele e pensar muito pouco, sofrer perseguição por causa dele, contentar-se em ser escarnecido e odiado pelos homens, fazer sofrer qualquer coisa por causa dele. Quando tudo isso é feito, considerá-lo como nada, considerar-se servos inúteis, considerar todos como não dignos dele. Mas antes de despedir você, deixe-me falar um pouco, palavra para você que ainda não é humilde. Deixe-me implorar que você considere 3 coisas para você. Primeiro, o grande perigo que há em não tomá-lo. Se você pudesse ficar bem sem ele, você poderia ficar quieto como está, mas você morrerá por falta dele. Se uma esposa pode viver sem um marido, ela pode permanecer casada, mas quando o caso de um homem é este, vejo que sem Cristo devo perecer, devo perder minha vida. Essa é a penalidade. Tal é o perigo se eu recusar ele. Eu acho que isso deveria moê-lo. Em segundo lugar, como o perigo de recusá-lo, considere o benefício de tomá-lo. Se você o tiver, você terá com ele um reino. Você mudará para melhor, pois tudo que você abrir mão de tudo, terá 100 vezes mais nesta vida, rico em outro mundo. Sim, você terá lá um tesouro. Se você perder amigos, você terá um Deus com seu amigo e será um favorito na corte do céu. Em uma palavra, você terá 100 vezes mais. Terceiro, você deve ter certeza de tê-lo. Você não será enganado, porque Deus expôs sua palavra. Ele declarou que é a sua vontade, e ela permanece agora com sua justiça, bem como com sua misericórdia.
para dar a Cristo. Sua palavra é uma pedra angular e você pode construir sobre ela. Por coisas imutáveis, ele a confirmou. Sua palavra e seu juramento, e o céu e a terra podem passar, mas suas palavras não passarão. Você pode construir sobre eles para ter Cristo e saudação por eles. Quando Paulo entregou a mente de Deus, se um anjo do céu dissesse a eles que o fundamento é areoso, ou melhor, se ele mesmo pregasse outra doutrina, eles não deveriam acreditar nele. Portanto, se queres tomá-lo e tê-lo, confia perfeitamente na graça que é revelada por Jesus Cristo. Não faça isso por metade. Pode ser que eu seja salvo, pode não ser. Você pode construir sobre ele, você pode arriscar a sua vida. Todas essas coisas consideradas, a grandeza do perigo em recusar, do benefício em aceitar. E se tiver certeza se vamos pegá-lo, então coloque para arriscar. Por que você se afasta? O que podemos dizer mais para persuadi-lo? Se você o aceitar, esta justiça você pode tê-la. Deus confiou isso a nós, o que desligamos da terra será desligado no céu. Ele nos deu as chaves do portão do céu e do inferno. Se abrirmos os portões do céu para alguém, eles permanecerão abertos. Mas agora na pregação da palavra, os portões dos céus estão abertos para cada um de vocês. Portanto, entre enquanto o dia é chamado, antes que o sol se ponha sobre você, pois você não sabe quanto tempo pode acontecer. De fato, se não tivéssemos feito a oferta, o perigo teria sido nosso, e teríamos perecido por sua causa. Mas visto que manifestamos todo o conselho de Deus, agora estamos livres do sangue de cada um de você, porque demos a conhecer plenamente a vontade de Deus. Você sabe o que lhe é oferecido, e se você não pegar, seu sangue cairá sobre sua própria cabeça. Portanto, considere se você vai aceitá-lo ou recusá-lo. Essa é a questão, você vai levá-lo ou não? Você que agora recusa e despreza esta oferta, pode chegar o dia em que você ficará feliz em receber. Você pode estar agora no auge e na flor de sua juventude. Você que é mais velho, vivendo com saúde e riqueza, e tendo sua fartura de prazer, pode ser no presente que você tenha outras coisas para ocupar sua mente. Mas chegará o tempo em que o noivo entrará e as portas serão fechadas, quando sua empolheta estiver fora e seu tempo todo gasto. E então esta relação de retidão e remissão de pecado agora fora vermelho, seriam consideradas boas novas. Mas tome cuidado para que não seja tarde demais. Cuidado para não chorar e Deus se recusar a ouvir o seu clamor. Não, Senhor, que Deus ouvirá a todo homem. E se seu clamor vier de fé e amor fingido, mas pode ser que Deus não lhe dê aquela falsa fé e amor quando você chegar a esse extremo. Vendo que você não viria quando ele chamasse. Pode ser que ele não vivesse quando você o chamasse. Pode ser que ele não respire o sopro da vida, nem de tal espírito e disposição que o aceitará. Vendo que você não viria quando ele chamou, pode ser que ele não viesse quando você chamasse. Pode ser que ele não respire o sopro da vida, nem de tal espírito e disposição que aceitará. Cristo morreu para adquirir para si um povo peculiar, zeloso de boas obras, e não apenas para salvar homens. Ele morreu para esse fim, para que os homens fossem salvos.